Power Talks está no ar. Estou aqui em São Paulo, numa missão muito importante. Talvez esse seja um dos episódios mais importantes de todos os episódios. Estou aqui diante de dois guerreiros, dois amigos que a vida me deu, que Deus me deu. Estou falando do seu Geraldo, estou falando da Márcia Helena, e eu vim aqui para entender, para aprender e para somar com eles numa luta muito grande que começou há bastante tempo atrás. E eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao seu Geraldo por estar comigo, estar aqui com a gente, por colocar a tua cara, por expor a tua realidade. O senhor não precisava fazer isso, mas tem feito de uma maneira brilhante. Então, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Agradecer a dona Márcia Helena, mas queria começar por você, seu Geraldo. Fala, quem é você? Bom, é difícil falar da gente, né? É verdade, é verdade. Mas eu posso falar assim, eu sou uma pessoa que eu me considero um guerreiro, uma pessoa que tem lutado com a vida, já há muitos anos, lutando com uma doença que foi a hepatite, né? Durante 13 anos eu lutei com essa doença, até que veio o transplante, que é onde começa toda a história. Então, e de lá para cá a gente também tem lutado, graças a Deus, tenho buscado sempre no Senhor, porque eu sou cristão, e eu sempre puxando para Deus, para que o Senhor possa estar sempre nos abençoando e olhando a minha situação, e a minha vida é essa, é estar nessa presença aí de Deus. Eu vou pedir permissão ao seu Geraldo e à dona Márcia para colocar alguns pequenos pedaços, né, de até entrevistas que houveram na televisão sobre o caso dele. Ele sofreu com hepatite ao longo de 13 anos e finalmente, quando ele pensou que ia resolver esse problema, ele foi chamado para receber uma doação de órgãos. Ele recebeu uma doação de um órgão cancerígeno. E a partir daí, a luta que ele tinha praticamente dobrou, triplicou, quadruplicou, mas ele não se calou e é por isso que ele está aqui. E agora a história de dois brasileiros que foram vítimas de erros médicos. Um deles foi submetido a uma sessão de quimioterapia sem ter câncer, Camila. O outro, Cabrini, passou por um transplante e depois da cirurgia descobriu que tinha recebido um órgão doente. Hoje os dois usam a própria história para evitar que erros como esses voltem a acontecer. Um homem fez transplante de fígado e depois descobriu que estava com câncer. Exames indicaram que o tumor veio do órgão da doadora, que não tinha sido diagnosticada em vida. Esse tipo de caso é conhecido pela medicina, mas considerado muito raro. A reportagem especial é do Felipe Peixoto e da Gabriela Pincinato. Após 13 anos de espera e com a saúde cada vez mais debilitada por causa de uma cirrose, Geraldo finalmente foi chamado para o transplante de fígado em 2023. A doadora era uma mulher de 58 anos que morreu em função de um AVC. Naquele momento eu falei assim, nossa, vou ganhar uma vida nova, vou ter uma chance de voltar a trabalhar. Um homem descobriu um câncer avançado depois de passar por um transplante de fígado em um hospital em São Paulo. Geraldo Vaz tinha uma doença grave e esperou por 13 anos na fila do transplante. A cirurgia foi um sucesso, mas meses depois um exame apontou tumores no fígado transplantado. O hospital onde a cirurgia foi feita, o Albert Einstein, pediu um exame de DNA que mostrou que as células cancerígenas não pertenciam ao paciente, mas ao doador do órgão. Geraldo recebeu um novo fígado, mas depois desenvolveu uma metástase no pulmão. E hoje é paciente paliativo, segundo a família, que é quando a doença já não tem mais chance de cura. E aí falaram, surgiu um fígado para você e nós estamos te esperando. Arruma suas coisas aí e vem para cá rapidamente. A cirurgia foi um sucesso, mas a sensação de ter renascido durou só 5 meses. Os exames começaram a vir um pouco alterados. Seu Geraldo fez vários exames e descobriu que células cancerígenas foram encontradas no fígado que recebeu no transplante, mas a doença já havia chegado aos pulmões. Como que um órgão chegou até o receptor com câncer? E isso foi explicado? Não de forma como a gente espera. Nas investigações feitas no hospital, um teste de DNA confirmou que as células do câncer não pertenciam a Geraldo, mas sim ao doador do órgão.
Em maio de 2024, ele passou por um segundo transplante, substituindo o fígado doente. Já em agosto, foi detectada metástase no pulmão, com características semelhantes ao tumor do fígado anterior. A instituição diz estar colaborando com as investigações. O Ministério da Saúde, por sua vez, declarou que o caso está sendo apurado pela Central Nacional de Transplantes e que revisará os procedimentos de avaliação de órgãos doados, caso sejam identificadas falhas. Dona Márcia Helena, esposa dele, uma guerreira também, tem aprendido muito com a senhora. E então, como ele já se apresentou, apresenta também, diz exatamente o que aconteceu naqueles dias. Sim, bom, e para mim é um prazer estar aqui com você, de verdade. É o meu agradecimento, né, de todo o coração por você nos dar esse espaço também no seu programa. Eu acho que falar sobre isso, explanar sobre isso é importante, né, muito importante. Eu posso dizer que é um alerta para a sociedade, ou seja, há situações que precisam ser faladas, discutidas, colocadas à mesa, né? Se trata de vidas humanas, nós estamos falando de vidas humanas e toda vida tem o seu valor, e ponto. Então, a gente resolveu publicamente, diante dos fatos, diante de tudo que aconteceu, né? Claro, foram muitas coisas que aconteceram, mas algumas muito assim graves para nós, até a questão da postura, né, da própria equipe, do hospital, frente a esse caso que ocorreu com meu marido, enfim, vou estar explanando aqui um pouquinho, e a gente tomou como decisão contar a nossa história. Geraldo contar a história dele, eu junto com ele por ser esposa, há quase 40 anos estamos juntos, casados, né, então a gente resolveu tornar isso público. Vocês tinham duas opções, ou se calavam e sofriam sozinho, ou colocavam em exposição, sofrendo até alguma retaliação, mas também podendo impactar positivamente a vida de muitas pessoas, até para que isso não venha a acontecer reiteradamente, né? Como infelizmente acontece e aconteceu até no Rio de Janeiro há pouco tempo, né, dona Exatamente, exatamente. No Rio de Janeiro, no ano de 2024, né? Tivemos lá 6 pacientes que foram contaminados através do transplante também com órgãos com HIV. Você está vendo a relevância, a importância da gente estar aqui hoje para conversar? Exatamente. Não é verdade? Isso, precisa ser falado isso. Alguns pacientes poderiam até ter um certo receio de falar sobre o assunto, mas eu sempre tenho falado assim, aonde eu posso falar, que não tenha medo. Não se sinta em nenhum momento assim, eu não vou falar porque eu posso ter retaliação. Até porque ele não fez nada de errado. Exatamente. Se tem alguém como vítima, isso aí, exatamente. Mas eu acredito que possa ter pessoas às vezes, que passam por problemas ou iguais ou semelhantes e venham a se reservar com medo de retaliação, enfim. Então, assim, a gente tem que se despedir disso. Algo que até agora já transpassa só a nossa dor, embora ela é devastadora, mas já transpassou isso. Por quê? Porque aí vem realmente uma preocupação, se nós não tivermos um meio de paralisar isso, enfim, né? Entrar com uma investigação para saber como que isso ocorre dentro do transplante, enfim, né? Onde acontece esse tipo de erro, igual aconteceu no transplante do meu marido. Então, se nós ficarmos na resposta do que foi nos dada, que não tem como saber que um órgão tem câncer, então isso já nos trouxe uma preocupação muito grande de que outros pacientes possam, futuros candidatos a transplante, então correrão risco, né? Obviamente, se não tem como saber, né? Então olha que situação difícil. Ou, voltando atrás, que talvez já tenha acontecido com outros pacientes. E sempre falo, será que se aconteceu com eles o que aconteceu com meu marido, será que estes sabem? Será que esses profissionais lhes falaram a verdade? Será que eles tiveram a oportunidade de ter um exame que comprovasse ser talvez um câncer desenvolvido no novo órgão do doador? Ou era lá um câncer dele mesmo que depois surgiu, depois do transplante? Então assim, todo paciente merece saber com clareza e transparência a verdade dos fatos do que aconteceu no seu transplante. Até porque, dona Márcia, eu vejo que
o sistema de transplante de órgão no Brasil, ele é visto como exemplo no mundo todo. Sim. Então, na minha concepção, não pode haver dúvidas. Exato. Realmente, se é para ser bom, verdade. vamos ser bom mesmo. Né? E o fato de dizer que não dá para saber não é verdade. Exatamente. E no caso dele, concluiu-se que realmente esse problema foi anterior, né? Constatou-se que o câncer ele veio junto com o órgão. Justamente. Isso mesmo. Ou seja, haveria a possibilidade de fazer essa rastreabilidade antes de transplantar. Perfeito. É o que tem que ser feito. É o que se espera, por favor, né? Existem exames, existe justamente essa checagem toda, né? Que envolve o órgão, que envolve o próprio doador, o histórico dele. Existe um histórico de saúde no sistema público, E né? pelo que eu estudei, não foi só esse problema. O órgão também tinha vírus, né? Exatamente. Veio Ou com seja, vírus. Foi uma negligência muito grande, né? Veio além do câncer metastático, era um câncer metastático. Explica para quem não sabe o que seria um câncer metastático. A doadora tinha um câncer coloretal, como nos foi explicado depois, né, que descobriu-se tudo isso pela equipe, que era um câncer de coloretal. Ok? Até no exame de DNA nos diz bem claro que era um trato gastrointestinal baixo, então coloretal. Foi o que a equipe explicou frente a esse resultado. Ok, então ela tinha como um nódulo ou um tumor, né? Nós não sabemos como é que estava isso lá no colo retal dela, ok? Então este era o problema primário, era o câncer primário que ela tinha. E depois deste câncer, né, que estava lá no colo retal dela, fez a metástase no fígado dela. Que provavelmente possa ter também feito alguns órgãos? Pode ser que sim. E quais órgãos? Não sabemos. Quantos órgãos possa ter sido acometido também com essas metástases? Não sabemos. Você entende? Mas do fígado se tem a certeza. Está aqui comprovado através do exame de DNA. Né? Ou seja, era dela este câncer. Até sexualmente também foi analisado ser o quê? De uma mulher. Deu aqui, ó, fala claramente, né, a genotipagem, quer ver? Até vou ler aqui, incluindo os cromossomos sexuais XY e XX, ou seja, homem, mulher. Não há dúvida, então. Não há dúvida. Não há dúvida. Então, o câncer era metastático. Né? A princípio, quando isso foi para a mídia, né, foi discutido depois, alguns médicos vieram, né, se manifestaram frente a todo esse... Especialistas, né? Exatamente. Mas quando está em células não tem como saber, porque... Gente, o caso do Geraldo, frente a esse exame, mostra o quê? Ser um câncer metastático. Já tinha metástase. Início, né, pelo amor de Deus, gente, sabe? É difícil, né? Até nem compreender, não precisa ser muito também, né? Especialista para a gente saber que é um câncer metastático. Antes da gente passar, né, para a questão teórica, o senhor ficou 7 meses, 8 meses naquela esperança de que estava tudo bem. Com certeza. Como foi que o senhor descobriu que tinha algum problema? Fala pra gente, seu Geraldo. Então, durante esses 7 meses, durante uns 5 meses mais ou menos... Não teve rejeição, tudo bem, tomando os remédios? Normal, tomando os remédios de rejeição, que tem que ser tomado, e saía, fazia minhas coisas, lógico, com um pouco de restrição, né, porque você está... Pós-operado. Pós-operatório, tudo, sim. Então... Mas minha vida estava indo bem, né? Até que começaram a fazer alguns exames e nesses exames já começaram a dar alteração no fígado, né? E conforme foi dando alteração no fígado, aí eles já foram ficando, os próprios médicos ficaram preocupados, né? Mas o que está acontecendo? Por que o fígado dele tá dando esses problemas, né? Aí até minha esposa pode explicar melhor, porque ela tem todos os dados, né, de que aconteceu e tudo. Entendi. Tá, aí, a grosso modo, então, dona Márcia? Sim. A hepatite não tem ligação direta com o fígado. Eu tô perguntando porque realmente eu não sei, né? Sim. Ele tinha hepatite. Hepatite, ela tá ligada a quais órgãos? A hepatite C, ela é um vírus
que foi lesionando esse órgão ao longo dos anos, Sim. que é o fígado, né? Então, aí surgiu a cirrose, que as pessoas têm noção assim, o paciente tem cirrose é porque era um paciente que era dependente alcoólico. Isso, não. Não tem relação nenhuma. Não é nada a ver. No caso do meu marido, no caso dele, não. É por conta da hepatite C. Entendi. Justamente. A cirrose, ela se desenvolveu devido à agressão ao longo do tempo desse vírus. Claro. Né? E é onde aí foi o fígado perdendo aos poucos a sua funcionalidade, né? E isso, claro, vai trazendo sérias complicações. É uma engrenagem, né? Então tudo caminha muito bem o corpo quando é todo tudo interligado, não é? Né? E assim, é algo maravilhoso que Deus criou, né? Um corpo perfeito, um órgão depende do funcionamento do outro para que gere uma máquina em funcionamento perfeito, né? Então, quando um órgão ali dá um problema, é claro que isso vai trazer consequências, vai sobrecarregar, né, outras áreas do organismo. Então é isso aí, o Geraldo enfrentou tudo isso por muito tempo, né, essas decorrências por conta da própria cirrose, aguardando na fila. 13 anos? Ele chegou 13 anos. Ele chegou no hospital Albert Einstein em 2010. E aí até o primeiro transplante, que foi onde ocorreu todo esse problema, então foi 13 anos até o primeiro transplante. Hoje faz 16 anos que ele é paciente desse hospital. Então é um paciente antigo, sim. É um velhinho da casa já, né? Como a gente já é um paciente velhinho da casa. E então assim, esperar por esse órgão durante todos esses anos, é claro que isso é uma caminhada de muito sofrimento. Claro que sim. Acho que qualquer paciente que aguarda o seu órgão tem lá o seu problema que está cometendo, né? O problema tudo é sofrimento. A família sofre e a gente aguarda o transplante até para trazer uma qualidade de vida ao paciente, né? Porque acho que esse é o grande propósito do transplante, né? Você levar a qualidade de vida a esse paciente. Aqui teve isso tudo prejudicado ao longo do tempo. E depois você transplantar e passar um tempo, né? E depois descobrir-se que o órgão veio com câncer metastático. Aliás, resumindo, gente, um câncer maligno metastático. Então, nós estamos falando de uma doença gravíssima, né? E o pior disso tudo para nós, Cleise, sabe o que foi? É nunca terem falado para nós sobre isso. O que mais me incomoda, porque a partir de agora eu abracei a causa de vocês, sim. O que mais me incomoda é essa cortina de fumaça, né? Esses meio termos, porque assim, a gente está falando de um dos grandes hospitais renomados do Brasil, né? Com certeza, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, que também é um exemplo para o mundo todo. O mundo todo não... poucos países têm um sistema interligado como o nosso, né? Que dá essa disponibilização para o povo. Temos muitos problemas, sim, mas eu acho que o mínimo que deveria ser feito é reconhecer o erro, assumir que errou e a partir daí começar a tomar medidas para que isso não viesse a ocorrer. E não foi nada disso que aconteceu, né, dona Márcia? Não foi fácil. A nossa caminhada não foi fácil. Até para ter acesso aos documentos, a senhora falou que até hoje está lutando. Depois de mais de 3 anos, né? Então o que ocorreu? Quando aconteceu tudo isso, ele fez só para quem não conhece o que aconteceu, no ano de 2023, no mês 7, foi esse transplante. Ocorreu no mês 7 de 2023. Lá para meados de fevereiro, já começou alguns exames hepáticos com alteração. Aí isso chamou a atenção da médica, que é a médica que acompanha o Geraldo. Eram exames rotineiros, ou se eu sentia alguma coisa, não? Exames clínicos. Isso, exames clínicos, tá? Como eles sempre pedem no acompanhamento do paciente. Sim. E aí alguns exames de função hepática começaram a dar alterado. Isso chamou a atenção, né, da doutora, e ela solicitou uma ressonância abdominal, que para nossa surpresa, assim, algo muito já preocupante para nós, veio 6 nódulos no novo órgão. Constatou 6 nódulos no novo órgão. Uau, da onde é isso, gente? Que nódulos são esses, pelo amor de Deus? Claro que já bateu um pouco de preocupação ali, né? Que nódulos são esses? Aí a doutora solicitou uma biópsia, ok? E a biópsia já deu
que era um câncer, adenocarcinoma. Aí foi solicitado, após essa biópsia, este exame, que é o DNA. E aqui fechou. Ou seja, o câncer era da doadora. Geraldo ficou exposto do mês 7 até o início da químio, que aí teve um processo, até o início da químio em outubro de 2024. Então, olha o período. Muito tempo, né? Ele exposto ao câncer, às células cancerígenas. O que resultou isso? Uma pergunta de leigo. Desculpa que às vezes eu vou Não, por atrapalhar favor, não, vamos embora. Porque eu tô aqui, como a maioria dessa galera aqui, para entender, né? Até para ver o que a gente pode fazer. Amém. Esses 6 nódulos, né? Vendo a imagem, é até um pouco assustador. Sim. Haveria possibilidade desse período eles terem nascido ali naquele momento ou não? Ou já estavam ali? Pelo conhecimento que a senhora adquiriu ao longo do tempo? Esses nódulos, né, até o exame fala que pode ter vindo em células, ó, provavelmente, ok? Na forma de células tumorais, isoladas ou micrometástase. Deixa eu ver se eu entendi. É como se uma célula se multiplicasse em outras ou ela nasceu ali do nada? O que eles nos explicaram, tá? O câncer, então o órgão veio com o câncer, Sim, ok, tá? Isso é o que tá no resultado do DNA, tá? A pessoa que analisou isso, claro, depois de um tempo, né, não tava com o órgão talvez ali, ou também se eles guardaram o órgão para a pessoa fazer uma análise no órgão, isso nós não ficamos sabendo. Como é que eles fizeram essa análise, né? Nessa parte de entender como que veio... Tecnicamente, eles que possam explicar melhor. Mas foi nos explicado o seguinte... Então, esse órgão veio com câncer e depois isso pode provavelmente ter crescido no organismo mais ainda. Não sabemos a que tamanho chegou até ele, no órgão. Se micronódulos, como fala aqui, né, micrometástase, mas que tamanho disso? Que tamanho? 0,5, 0,3? Não se sabe, né? E aí, claro, obviamente, entrando no corpo dele, né? Aí cresceu. Um desenvolvimento rápido. Aí teve um desenvolvimento, você vê. E depois, quando descobriram, ele recebeu outro órgão, não é isso? Mas aí vou repetir, tá? Desculpa a insistência, porque eu não sei mesmo. Pergunte o que precisar. E a minha pergunta, de repente, é a pergunta de quem está nos vendo. É verdade. Quando houve esse outro transplante, outros órgãos já estavam, de certa forma, prejudicados. Houve. Me conta um pouquinho sobre isso. Aí, nesse mesmo ano de 2024, então, março, fechou. Março foi confirmado. Março de 2024. Pronto. Agora, qual a decisão? Aí tentaram, através dos documentos, pedir o que novamente? Estavam tentando pedir que ele entrasse para a prioridade da fila novamente. Se fosse colocado na prioridade da fila, a necessidade, na visão da equipe médica, de retirar esse órgão e recolocar um novo órgão, ou seja, fazer um novo retransplante. Ok. E nesse meio tempo, Geraldo estava exposto à doença. Então, o que a gente aguardou do hospital de imediato? Que fosse acolhido para avaliação oncológica no próprio hospital. Dentro do próprio hospital. Dentro do próprio hospital. Como assim? Não entendi. Desculpa. Ou seja, o hospital tem seus oncologistas, o Albert Einstein tem seus oncologistas. Então, eles nos explicaram assim, bom, então nós vamos tentar a prioridade, vamos trabalhar, né, nós como os médicos. Um pouquinho mais à frente. Isso, vamos ter fé, enfim, que esse órgão saia logo para o seu Geraldo, ele vai entrar para a prioridade, enfim. Mas antes que isso acontecesse, o Geraldo precisava de uma avaliação oncológica, óbvio. O câncer não é para amanhã, ele é para ontem. Ou seja, como está o Geraldo hoje? Frente a esse câncer? Agora, entre nós tínhamos muitas perguntas, muitas dúvidas, ou seja, que doença é essa? Que câncer é esse? Que nível desse câncer hoje? Que fase está o câncer? Nós tínhamos muitas perguntas. E foi o Geraldo encaminhado antes do retransplante para a unidade básica de saúde do nosso bairro. Você entendeu? Na minha visão, o problema aconteceu lá, eles tinham que assumir 100%, né? Exatamente. O mínimo era colocar ele para ser atendido lá também. Sim, né? Já as primeiras providências. E não foi feito isso? Mandaram encaminhar, eu tenho os documentos desse encaminhamento para o postinho do bairro. Que aí, em tese, você vai começar do zero. Pronto.
É como se um paciente tivesse desenvolvido um câncer dele. Vai começar o tratamento. Pronto, ele vai na unidade básica, ele vai ser avaliado pelo clínico, aí o clínico vai ver, vai fazer a documentação para mandar esse paciente para o CROSS. Você está entendendo? Aí o CROSS vai entender qual hospital esse paciente vai ser encaminhado. Chegando no hospital, aí vai esperar a sua consulta médica para a primeira avaliação, para depois decidir. Sim. Puxa vida, gente. Um tempo que não poderia esperar. Pelo amor de Deus. Então, assim, resumindo, tá? De forma bem sincera aqui, falando com as pessoas que estão aqui, né? Participando desse programa. Puseram para o vizinho tomar conta. Ou seja, o vizinho resolve o problema, né? Quando, na verdade, nós estamos falando de um hospital que tem toda a estrutura, tá? Não é um hospital que não tem estrutura. Nós estamos falando de um hospital que tem uma mega estrutura hospitalar, excelentes profissionais, tudo. Então, assim, por que não acolher esse paciente? Até porque o erro foi deles. Porque se aconteceu, quando a gente fala numa linguagem até popular, o BO não aconteceu lá dentro? Sim, na linguagem jurídica, a gente fala sobre responsabilidade solidária. Toda a cadeia de... vamos voltar para direito do consumidor, por exemplo. Sim. Eu comprei uma panela nas Casas Bahia e deu problema, né? Então, toda a cadeia de fornecimento tem responsabilidade solidária. Perfeito. Nisso aí aconteceu a mesma coisa. Eles podem alegar, não, eu só recebi o órgão e transplantei. Não. Ele tem responsabilidade, sim. Exatamente. Não apenas no momento, ganhou, porque é um hospital misto, né? Ele faz o público, mas ganha por isso. Ganha por isso, justamente. Tanto no momento quanto no pós. Exato. Acho que é o mínimo, né? Exato. E não quiseram. Aí fomos nós, né, lá pro postinho. Aquele momento para nós, quero deixar só aqui algo que nós sofremos muito com isso, além do processo, do ocorrido, de tudo isso que devastou a nossa vida emocionalmente, nós ficamos abalados com toda a situação, sem entender o que estava acontecendo, sem resposta, porque a gente chegava na equipe e falava, mas como isso ocorreu? Então não tem como saber, né, que um órgão tem câncer. A gente apalpou o órgão, até isso nos foi falado, que pode ser também, quando chega no hospital órgão, existe esse meio de apalpar, mas veja bem, dali do hospital de origem até a chegada ao hospital que vai realizar a cirurgia, até a chegada ao receptor. Então, assim, é um processo, eu acredito, né, que tem que ser muito cauteloso com tudo isso. Aí vai chegar lá no médico, vai pegar o órgão, vai apalpar o que falaram. Não, nós apalpamos o órgão. Tá, mas e os outros exames? E tudo daí para trás, ok? Tem documentos, o órgão ele é acompanhado de uma documentação, de exames que tenha sido feito, enfim. Você entende? Então, assim, como só apalpar? Foi nesse nível que foi nos explicado. Resumindo, foi aí. Na minha visão, não só o órgão, mas principalmente o paciente, né? Porque qual é o estado da doadora? Justamente. Ela já com certeza ela morreu, ela já tinha o câncer. É uma pergunta que eu vou fazer, nem sei se eu deveria. Vocês têm a informação de se ela estava fazendo tratamento ou não? Nenhuma. Nenhuma informação. Nenhuma, Geraldo. Olha, a gente fica só através da justiça para a gente conseguir isso. Só através da justiça. Eu sou advogado e a justiça é tão devagar, principalmente quando questões urgentes como essa. Então, o único documento que nos foi apresentado é um documento que vem da central de transplante, foi o que o hospital concedeu esse documento para, no caso, o juiz, né, que solicitou, e aí consta alguns exames lá que foram feitos. Tem algo que nos chamou a atenção e que a gente vai estar entregando na mão de quem pode nos dar uma resposta bem concreta a respeito de algo que esteja faltando nesse documento. Tem algo ali que nos chamou a atenção também do advogado, bastante, porque é algo que o documento tem que ser todo preenchido, né? E tem algo ali que está faltando. Algumas lacunas. Vocês já entenderam que eles não estão nem um pouco
interessada em parar aqui, né? Não. Mas não pode parar. Nós não tem vamos. que continuar. Com Não só para certeza. você. Até este item desse documento tem que ser nos explicado, né? Tem que ser nos explicado. O porquê que não está lá uma informação que é importante. Que era muito importante. Que é muito importante. Então, assim, a gente não vai desistir. Porque, assim, todo o processo que a gente passou até agora, estamos passando, claro, meu marido está fazendo quimioterapia. Com certeza. Geraldo, comecei essa semana, porque né? tem um período que eu tomo, ela é de comprimido. Eu tomo durante 14 dias, fico uma semana de folga, passo com o médico, aí volto a tomar de novo. Entendi. Então, até minha esposa comentou sobre esse assunto, eu vou falar rapidamente. Eu comecei agora essa semana, comecei hoje a tomar, então agora eu tomo 14 dias. Aí eu espero uma semana, aí passo com o médico de novo. Né? E essa semana é um ciclo. Eu comecei ciclo. a tomar essa semana e já vou passar com o médico agora essa semana. É o ciclo, né? De 21 em 21 dias, Geraldo é reavaliado, enfim, como todo paciente da oncologia, né, acontece. E foi proposto um tratamento não curativo para ele, né? E eu fui ministrado esse tratamento e a gente está, sim, buscando em Deus, obviamente, primeiramente em Deus. Com certeza. Né, nossa fé total, né? Ele é o médico dos médicos. Eu sempre falo algo até muito assim, para mim é muito profundo falar isso. No dia da cirurgia, quando o Geraldo chegou com essa cirrose, para nós pegarmos essa cirrose e jogar no lixo essa doença que acometeu a vida dele durante tanto tempo, a gente não queria que Geraldo saísse daquela mesma cirurgia com câncer maligno metastático. Ok? Então, quem estava naquela sala? Geraldo estava anestesiado. Geraldo não viu nada. Os médicos estavam ali. Fica o meu ponto de interrogação. Mas Deus também estava ali. Então, o Senhor, Ele acompanhou essa cirurgia. Sabe o que aconteceu. Então, eu sempre digo, ninguém pode omitir, esconder nada de Deus, não. Porque Deus, por sua fidelidade a nós, seus filhos, né, aqueles que servem com temor a Deus, que confiam realmente a sua vida a Deus, que é o nosso caso, então Deus não vai deixar nada em oculto. Sim. O Senhor vai trazer a revelação, com certeza, a toda a verdade. Nós temos orado e pedido, Senhor, Tu estavas naquele lugar. Então, que o Senhor traga a verdade a nós. A gente precisa saber dessa verdade, até para que outros pacientes, que são vidas humanas e vidas que têm o seu devido valor para suas famílias, para os seus filhos, então que ninguém mais passe por isso. Sim. Porque além do processo de tudo isso acontecer com o Geraldo, acontecer comigo, que estou ali junto, também estou sofrendo. Claro. Quantos anos eu estou nessa estrada, essa caminhada com meu marido, vendo sofrimento. E quando a gente fala, bom, agora vamos dar uma recuperada um pouco, né? 2023, começamos até a fazer no finalzinho alguns projetos para 2024, poder retornar um pouco às missões, enfim, fazer a obra social, que é uma coisa que a gente gosta muito, de atuar na obra social. Aí vem essa bomba toda em 2024. Vamos lá, então, ele teve que ir para o postinho, começou do zero, toda aquela situação, entrou na fila. Aí quanto tempo do início do processo até o novo transplante? Em maio de 2024 saiu o transplante, o retransplante. Quantos meses? Março, abril, maio, 2 meses, quase 2 meses, isso. Depois da descoberta, dos 8 meses, né? E por que não deu certo? Não, aí ele retransplantou, ok? Ele retransplantou, aí nesse transplante deu um processo de rejeição pelo segundo órgão, ainda internado, se recuperando da cirurgia, já deu. No mesmo hospital? No mesmo hospital, tudo lá, ok? Nunca saiu de lá, Geraldo, né? Sempre lá dentro. E aí deu o processo de rejeição, aí graças a Deus, claro que teve que tomar o tratamento, ele é altas doses de anti-inflamatório na veia, de corticoide, então tudo isso é óbvio que traz um baque pro organismo, tá certo? Incha, enfim, muitas coisas, né? Mexe até com o rim. E aí o Geraldo, graças a Deus, né? Eles conseguiram contornar essa situação. Essa rejeição foi controlada. Foi controlada. Aí foi os exames ao longo do tempo, né? Descendo a parte inflamatória, né? Porque inflama, obviamente, né? Bastante. Então foi
aos pouquinhos foi voltando esse órgão ao que a gente estava aguardando, né? A sua normalidade. Mas também foi outro susto. Por quê? Você imagina realmente não terem conseguido contornar. O que aconteceria com o Geraldo? Mais uma retirada de mais esse órgão. É que quando a rejeição entendeu? Não tem jeito, transplantar de novo. Isso se desse tempo, né? Que a gente também não sabe, né? Me desculpa a ignorância, tá? Sim. Mas e por que o senhor está tendo que tomar esse remédio aí, esses 14 dias? Então, isso aí que eu não entendi, tá? Esse remédio eu tomo porque a metástase desse fígado, que deu do fígado que já estava doente, deu metástase no pulmão. O pulmão é meu. Isso. É isso que eu não estava... É isso aí. Entendeu? Então, esses Ou remédios seja, de um problema... Sim, surgiu outro. Justamente. Meu Deus. Um pulmão, né? Livre, nunca... Nossa, isso para nós é devastador. Verdade. Ou seja, um câncer que veio no órgão, todo o período de exposição à doença foi fazer metástase no pulmão do Geraldo. O mesmo câncer, adenocarcinoma. Isso. Então veio agora esse problema que esse é o tratamento que eu estou fazendo hoje. Nossa, tratamento de câncer. Que luta de vocês. Não é fácil. Mas olha... Não é fácil. Mas estamos firmes, né? Estamos firmes. Tem que estar, né? Nós conseguimos, assim, foi uma luta para depois Geraldo entrar para dentro da sede deles, da central deles, que é lá no Morumbi. Precisamos buscar ajuda de um deputado federal, foi mandado um ofício, porque a gente queria uma reunião com o cirurgião que fez essa cirurgia do Geraldo, né? E estava dificultoso conseguir essa reunião com o doutor para conversar, doutor, o que aconteceu, enfim, né? E aí precisou um ofício, né? Aí o deputado mandou um ofício, aí chegou o ofício, depois de poucos dias, aí marcaram a reunião. Né? Aí conversamos, Geraldo manifestou, claro, total, né, insegurança diante disso tudo, medo, tudo que você possa imaginar foi conversado ali. Né? Exatamente. Insatisfação, indignação, né, por tudo que... E sem contar que, assim, né, eu sempre falo, né, nós somos cristãos, mas o medo bate na porta de todo mundo. Você saber que você está com câncer no pulmão, por causa de um órgão que foi colocado errado dentro de você, um órgão que não era para ser sido transplantado e foi transplantado em você, aquele órgão. Então essa situação é lógico, por mais que você tenha fé em Deus, você crê em Deus, tem momento naquele momento você se abala. Fica abalado. E eu fiquei abalado. Até pelo histórico, né, nosso, de caminhada, de muito sofrimento, de muita... Nossa, então a gente ficou abalado, a gente ficou assim, sabe, muito mal. Sem chão, né? É que eu muito já falei mal. em todas as reportagens que nós fizemos, eu sempre falei, para mim, tiraram o meu chão naquele momento. Tiraram o meu chão e falaram, é o que tem para você hoje. Vocês chegaram até aqui, vocês entraram realmente num terreno muito arenoso, de repente até perigoso, mas assim, a fé de vocês é latente, a gente percebe através das entrevistas, através dos vídeos, através dos podcasts, através de olhar no olho assim, eu tô vendo, né? Sim. Essa fé transparente que você consegue perceber. Obrigado. Mas a luta vai continuar, não terminou aqui. Com certeza. Como é que está a situação agora? Há uma ação judicial? Como está o processo? Tem segredo de justiça? A gente pode falar, não pode falar? O que vocês querem, na verdade, né? Se chegasse alguém com a varinha mágica, vamos brincar aqui, né? Para a gente tentar amenizar uma varinha, o que vocês querem, afinal de contas? Por que o senhor vai para o metrô com aquela faixa? Por que vocês banner, vão para frente do hospital? O que vocês querem, afinal de contas? Primeiro a gente busca a cura do Geraldo. Isso. É o mais importante de tudo, é claro, né? Vai acontecer. Essa cura, para que o Geraldo, né, seja agraciado realmente, receba essa cura. Segundo a justiça, diante disso tudo, claro que sim, né, que haja a justa justiça diante. Já falei isso para o próprio cirurgião que operou Geraldo. Doutor,
O Geraldo não pediu para ter um câncer, né? Então, uma vez que isso aconteceu de fonte externa, ou seja, né, algo que veio acompanhando o órgão, uma doença grave dessa, então o mínimo é se reparar esse paciente. Inclusive para trazer a dignidade também a esse período todo, seja quanto tempo for, essa dignidade humana de ele fazer esse tratamento. Você está entendendo? Sem nenhum processo de humilhação, de ficar correndo atrás de departamentos igual nós fizemos. Sim, sim. Corri atrás de departamento que é até interno, pedindo ajuda, tem noção? Precisamos pagar um oncologista particular por fora para sentar com esse doutor e falar, doutor, nos explique o que está acontecendo. Geraldo falou, doutor, que tipo de câncer é esse? Porque nos faltavam essas informações todas, né? Então, assim, como? Né? O paciente recebe um órgão com câncer maligno metastático e lhe falta até as mínimas informações a respeito disso, ou seja, detalhes que vai fazer é importante para quem está enfrentando isso, seja para a família, enfim, a gente quer saber desses detalhes. Aliás, queremos saber de tudo, não é meio detalhe ou é tudo. Ele tem esse direito, como tinha o direito à informação. Porque lá na frente, depois numa reunião, que aí o índice é baixo. Então, assim, saiu dessa fase de que, não tem como saber, aí já deu uma subidinha, tipo, é difícil saber. Isso. Não, aí é porque o índice é baixo. Então, assim, literalmente, nós estamos, eu, Márcia, Geraldo, creio que talvez muitos já enfrentaram problemas de erros graves, negligências, imprudências. A gente está cansado de velhos discursos. É os velhos discursos de sempre. Não tem como saber, porque o índice é baixo de acontecer. Então, assim, a gente quer transparência e queremos a verdade. E a gente busca, como você nos perguntou, que ninguém também mais passe pelo que nós estamos passando. Com certeza. Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Sabe, não é um bem material que você vai lá e compra. Deu problema, tu vai trocar. Olha, esse motor que eu comprei está com problema, você pode trocar? Vamos trocar. Gente, nós estamos falando de um órgão. De um órgão, justamente. Né, que custa uma cirurgia de alto complexo, igual um transplante. O Geraldo, ele correu risco no retransplante. Então, o problema, além da gravidade de contaminar um paciente, também na segunda cirurgia, ele correu seus riscos. Claro que sim. Foi mais trabalhosa a cirurgia, como o doutor falou, para retirada deste órgão e depois colocar um outro órgão. Então, olha o que um paciente passa. Tudo por conta de um problema grave desse, de uma contaminação dessa, né? E depois passa por rejeição, recuperação na segunda cirurgia. Depois vai se tornar, além de um paciente do transplante, agora um paciente oncológico. Com certeza. Você está entendendo? Em outro órgão que, em tese, não tinha nada a ver com o problema. Isso. Justamente. Então, além hoje o Geraldo, além de um paciente pós-transplante, se tornou, por conta desta grave situação, se tornou um paciente oncológico. E fazer químio pro resto da vida é o que propuseram a ele. Essa é a proposta que eu tenho. É deles como homens na Terra. Mas nós cremos que a palavra final é de Deus. Claro. Com certeza. Nós cremos que a palavra final é de Deus. Deus, ele brada a hora que ele quiser e... Pode falar. Tá resolvido, não tem mais nada. Seu Geraldo, você fazer um exame e não aparecer mais nada. Eu creio. Queria muito poder Amém. Conhecer o senhor em outra situação. Dona Márcia, que garra. Eu queria muito poder conhecer a senhora em outra situação. Mas... aprove Deus a gente estar aqui, então... Verdade. Com certeza. Verdade. São as coisas que a gente, né, enfrenta na vida, tudo tem os seus propósitos. Dentro desse problema do Geraldo, a gente entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa, porque se nós não fizermos, eu sempre falo isso quando a gente sai às ruas, se nós não fizermos absolutamente nada, então corre-se o risco de continuar acontecendo. Ou seja, né, o silêncio institucional, para mim, isso é bastante grave. O silêncio institucional, ou seja, né, de qual departamento for público da saúde, ele não promove mudanças.
Muito pelo contrário. Ele promove, sim, que erros continuem acontecendo. Ele promove que as negligências continuem acontecendo. Ele promove que as imprudências continuem acontecendo. Então, a gente precisa agir. E é o que nós estamos fazendo. Como você colocou muito bem no início, nós tínhamos 2 caminhos a seguir, que nos foi apresentado pela própria vida. Ficar em casa, se acabando de chorar. Isso. Ficar em casa com a sua vida, sabe? Ou sair em busca da justiça. Ou seja, vamos fazer a nossa parte. E foi o que nós fizemos. Batemos a porta de algumas pessoas, de alguns parlamentares a princípio, que assim eu estou analisando. Alguns até nos prometeram algumas coisas que também não cumpriram. Não sabemos o porquê para tudo. Ok. E fomos no Ministério Público, presencialmente, aqui na rua Riachuelo, com toda a documentação para ser apresentada a eles. E o promotor que estava no momento, nós não o conhecemos presencial, mas levaram os documentos lá para ele analisar. Aí veio a advogada lá, atendente, né? E falou, olha, não vai dar para acolher, né? Não dá para... O Ministério Público não tem como atuar nisso, vocês podem ir numa defensoria pública. Eu falei, é porque é só um caso. Se tivesse mais caso, a gente entrava, mas... Eu falei, nossa, mas uma vida não importa, né? Tem as outras pessoas que receberam órgãos dela. O Ministério pode acolher esse caso para uma investigação, enfim, apurar os fatos, né? Enfim, isso é o trabalho, né? Eu fiquei impressionado. Isso. Em metrô, em trem, em ônibus. Isso mesmo. Exatamente. A gente vai colocar ao longo da nossa conversa. E aí eles não acolheram o caso, né? Falaram para a gente procurar a defensoria pública, enfim, que era uma vida só, um paciente só, até foi essa palavra usada, desculpa, era um paciente só, então, né, tinha que procurar outros caminhos. Então, assim, para nós foi desgastante toda essa bater porta aqui. Está sendo, né, dona não, digo desse busca ajuda. Nessa situação, né? E busca ajuda aqui, Entendi, busca ajuda ali, enfim. Fomos até a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores aqui na cidade de São Paulo. Com certeza. Falamos com a vereadora que preside a Comissão de Saúde, ela nos recebeu no gabinete dela, acolheu o caso, chorou conosco, que também teve um parente também que teve um problema com essa doença, enfim, olha, eu vou tentar ligar para secretário, eu vou ver o que eu posso fazer, enfim, me dá uns dias, uma semana que vem o máximo, em poucos dias eu estarei trazendo um retorno a vocês, né, dando uma luz a esse problema. Tá bom, vereadora, obrigada, tal, tô até hoje esperando. Até hoje esperando. Ainda bem que nós temos muitas cadeiras em casa, um sofá confortável. Fomos até o deputado também que trabalha nessas causas, que já teve até a esposa dele que faleceu. Eu falei, vamos conversar com esse deputado, né, que é o Celso Russomano, não tenho nenhum problema em falar, estamos contando a nossa história, ok, nós fomos até lá, 3 vezes ele está analisando, também estamos em casa esperando até hoje, temos muitas cadeiras e um sofá confortável, então assim, nós cansamos de bater as portas. E esse que nos deu atenção, né, a gente não pode esquecer que tem um que nos realmente deu atenção e nos ajudou, né? Isso, foi o assessor do... deputado Palum. O assessor dele. Assim, realmente, em algumas situações, a pessoa só se movimenta quando aperta o próprio calo, né? Exato. Assim, o que eu acho bonito em vocês, eu estou sempre reiterando isso, é que vocês não estão fazendo só por vocês. Exato. Porque, eu quero uma indenização, tem direito, tá? E vai conseguir. Com certeza. Mas se fosse só isso, tá bom. Fica por aí, não. Vocês estão se movimentando, vocês estão falando com gente de lei, vocês estão falando com gente para que realmente outras pessoas não venham a passar isso. Então, isso é muito importante mesmo. Sim. E eu creio que através da voz de vocês, realmente muita gente vai ser alcançada, né? Amém. Com certeza. Esperamos que só quero agradecer por permitir que eu faça parte, né? Só mais um elozinho nessa corrente que já está bem grande, eu acredito, né? E vamos lá, o que precisarem de mim, precisarem da minha voz, que precisarem da minha força, como amigo, mas também como advogado, como alguém que entende um pouquinho de lei, vamos somar as forças e vai dar certo. Já deu. Como você falou sobre esse assunto, eu queria só fazer um comentário.
foi o seguinte, na mesma hora que a doutora chegou e falou, olha, seu Geraldo, esse transplante que o senhor infelizmente estava com câncer, esse fígado e tal, eu falei assim, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela, não foi nem sobre a minha saúde, como que eu estava. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, doutora, e os outros pacientes que receberam algo dessa mulher? Porque naquele momento o que veio no meu coração é o seguinte, eu tenho fé, eu creio que Deus vai me curar, mas essas outras pessoas que receberam, será que eles estão sendo acompanhados? A resposta dela qual foi, Márcia? Ela só falou, estão sendo monitorados. Acabou. Somente isso. Morreu o assunto. Que eles estão sendo monitorados. Aí, através dos exames, nós vimos que não. Foi assim até bastante, foi muito forte isso, né? Quando ele recebeu a notícia, ela explicou, né, tudo, frente ao DNA aqui, e o Geraldo ouvindo, a gente... é muito devastador. E o Geraldo teve essa nobreza no coração dele, né? Por Deus fez isso, e perguntou, né, se aconteceu com os outros pacientes, né, que, claro, um doador, ele tem, os órgãos são doados para outras pessoas também, e se aconteceu com eles o que aconteceu comigo, doutora, né, estão sendo acompanhados, eles vão saber da verdade, enfim, como eles estão? A resposta só foi, estão sendo monitorados. É difícil, é muito difícil, tá? Mas não é possível. Né? Com certeza. Costumo dizer que a fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis de serem resolvidas. Exatamente. Justamente. É uma pena a gente estar finalizando. Amém. Né? Foi muito bom poder conhecê-los pessoalmente. A ideia é voltar aqui outras vezes. Se vocês toparem, a gente senta e conversa mais um pouquinho. Eu sei que tem outras coisas que é importante falar. Sim, tem outras coisas, né? É verdade. E eu queria, né, pedir para vocês, para dar uma última palavra, de repente alguém que está vivendo uma situação parecida, não é igual, mas é parecida, é alguma coisa de saúde e tal, e eu vi a aliança, a parceria de vocês é muito bonita, né? Marido, mulher, de repente alguém que não tenha essa oportunidade que vocês têm de somar um com o outro, então eu queria que o senhor desse as tuas últimas considerações, depois da dona Márcia, tá certo, para essas pessoas que estão nos assistindo até agora. Com certeza. Certo. Bom, eu queria falar para todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão ver esse programa, esse podcast, que eu desejo que, se você tem algum parente, alguma pessoa que passou alguma situação parecida em hospital, ou até você mesmo passou alguma situação parecida, não desista da sua luta, certo? Assim como eu e a minha esposa aqui do meu lado, nós estamos lutando, eu passo isso para você, que você possa não parar, vá em frente, lute. Nós temos um Deus grande, poderoso, que esse Deus é que nos dá força para a gente poder vencer. É verdade. Então, fique firme, não desista, caminhe, vá em frente, porque isso é o que vai ser na sua vida, o que vai te dar a certeza da sua vitória. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que legal. Dona Márcia. Amém. Eu também queria deixar uma simples mensagem para o teu coração, que também você tem passado, né, por momentos difíceis, frente a algum problema de saúde que você tem enfrentado, que você tenha muita fé no teu coração, porque acima da palavra do homem está a palavra de Deus, e nós temos que ter isso como convicção para a nossa vida, acreditar naquilo que a palavra nos promete, né? E a palavra de Deus nos promete realmente o acolhimento, a intervenção de Deus, claro, tudo isso dentro da vontade dele, dos propósitos deles, mas assim, tenha muita fé realmente, né? A fé, ela é o combustível que nos guia na nossa caminhada terrena, né? E sobre esse problema que nós temos enfrentado, esse é o combustível que nos mantém em pé, é a fé, realmente, é a força que vem de Deus, e essa fé produz em nós uma ação, porque isso é importante, além de nós termos a fé, mas nós também fazemos os movimentos necessários para que as coisas também aconteçam, porque Deus assim agrada ao coração de Deus, a fé ela produz movimento, produz ação, e é o que nós estamos fazendo. Então, que você se encoraje,
que você se encoraje profundamente, né? Se você tem algum problema, tem provas, então que você vá buscar os seus direitos, né? Não deixe isso para lá, porque é exatamente isso, às vezes, que a maioria das pessoas fazem. Deixa para lá, porque não vai dar em nada, porque isso acontece mesmo no Brasil, porque a saúde pública é assim, assado. Não pense assim. Pense além disso, pense com um olhar diferenciado, ou seja, peça para Deus fazer você olhar de forma diferente a situação. O caos pode até estar ali, foi estabelecido o caos, mas que o teu olhar avance sobre isso, vá além disso, e a fé te leva a isto. Isso que é importante. É o que nós temos fazendo. Eu falo isso por experiência própria. O caos foi estabelecido, a situação é totalmente contrária ao que, né, um paciente espera, mas a gente sempre pediu a Deus em nossa oração que o nosso olhar, ele alcance além dessa situação, que nós possamos olhar além, assim como Deus olha, né? Isso facilita a nossa caminhada e produz em nós realmente a ação necessária, como em casos assim. Buscar os direitos, buscar a justiça, buscar saber a verdade. Isso é direito do paciente. Não se sinta constrangido, não tenha medo, né, de buscar isso. Você tem os documentos, tem tudo ali que prova, então busque os seus direitos, porque é exatamente isso que vai fazer a diferença nessas situações. E a quem comete isso, de alguma maneira, seja os erros médicos, a imprudência, a imperícia, enfim, chame do que quiser, mas é exatamente isso que é uma chance de nós tentarmos paralisar que isso não aconteça mais com ninguém. Atrás de um paciente existe uma história de amor, de todo ser humano. Existe uma história de amor. E eu termino dizendo que essa é a história de amor da minha vida. É o Geraldo. Por isso que eu luto e caminho ao lado dele. Rapaz, seu Geraldo. E aí? Opa! Agora, hein? Agora me emocionou. Aí. Me emocionou, de verdade. Viu? Foi forte, hein? Foi. Mas foi verdade. Essa aí, que a minha esposa é uma guerreira, né? Sem ela, talvez eu não estaria vivo. Porque antes do transplante foi uma luta mesmo. Eu andava inchado, eu andava, às vezes nem andava. Acontecia muitas coisas, talvez um próximo programa a gente pode falar antes do transplante, o que eu passei, a situação que ela teve que correr comigo muitas vezes. Já fica o convite. Vamos voltar aqui. Né? Vinícius vai me ajudar e a gente vai voltar aqui. Vinícius, obrigada por tudo. Estou feliz demais de poder compartilhar com você que está nos assistindo. Eu queria falar de muita coisa bonita, dar risada e tal, mas às vezes é importante a gente falar de coisa não triste, mas coisa importante, coisa relevante, né? Amém. Verdade. E eles trouxeram aqui com toda a veracidade, né? E se você, de repente, tem uma situação parecida, entre em contato com a gente. Verdade. Eu tenho o telefone dele, se for o caso, eu passo o telefone dele. Se você puder ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Amém. Você, os políticos, né? Vocês têm tanta poder nas mãos, tanta força na mão, por que não movimentar, fazer uma lei mais abrangente para não permitir que esse tipo de coisa aconteça? Então, tudo é possível, mas a gente tem que dar os primeiros passos. A gente coloca à disposição. Obrigado por estar com a gente até agora. Obrigada. Se você gostou, manda aí para pelo menos 100 pessoas. A gente está finalizando o Power Talk de hoje. Obrigado, seu Geraldo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Deus te abençoe. Até o próximo momento. Com certeza. Obrigado pela tua atenção. Power Talks, vamos avançar juntos.